Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto polêmico, né, que as pessoas, polêmico talvez pela compreensão ou difícil compreensão, né, do assunto, que é a crase. A gente vai falar um pouquinho sobre a crase, a tão temida crase. Mas a gente vai tentar desmistificar aqui essa questão da crase para a gente ver que não é assim tão difícil como parece ser ou como pintam ser a crase, tá certo? Então, a gente precisa ter um conhecimento prévio, é importante que se diga, sobre a regência nominal e a regência verbal que a gente viu numa aula anterior. Vocês podem conferir aí. Aí eu estou aqui dividindo com vocês o meu slide para a gente falar um pouquinho sobre a crase. É importante eu falar dar alguns esclarecimentos, né? O primeiro deles, que eu acho que é bastante importante, é dizer que crase não é o nome do acento, tá? Esse acento que a gente costuma, talvez por força do hábito, esse acento aqui que a gente costuma chamar de crase, na verdade não é, o nome dele não é crase, né? Vamos começar ajustando os conceitos. O nome dele é acento grave, tá? E o que é a crase, então? Bem, a crase é a junção ou a fusão. Aí quem já assistiu ao Dragon Ball sabe muito bem como é que funciona. É uma fusão, né? Então, crase é um fenômeno, tá? Que consiste na fusão de duas vogais, dois sons vocálicos iguais, duas vogais iguais. No caso da crase, que a gente faz marca com o acento grave, são a junção de duas vogais as, tá? Normalmente, essa é a regra geral, tá? Normalmente a gente tem uma preposição e um artigo a. Aí vocês podem perguntar por que eu estou falando isso e por que normalmente, por que não sempre. A gente vai conferir por que não é sempre que essa regra vale, tá? Existe uma exceção, assim, digamos, mas não é bem isso, mas tudo bem. Mas a gente tem aí essa condição, né? Então é importante, por isso que eu falei que é importante a gente entender da regência, porque a regência é um conhecimento prévio para saber da crase. Por que eu estou falando isso? Eu coloquei aqui um exemplo, dois exemplos de cada, dois com regência nominal, dois com o uso da regência verbal. Tá? Lembrando que quando a gente fala, eu vou começar pela regência nominal, e aí quando a gente fala de nome, é importante a gente lembrar que 3 classes gramaticais em língua portuguesa pode ser nome: substantivo, adjetivo e advérbio, tá bem? Então, assim, quando eu digo, por exemplo, pizza é prejudicial à saúde. Bem, o que é prejudicial? É prejudicial a alguma coisa. Percebam que eu tenho daí a preposição a, que vem da regência do nome prejudicial, que nesse caso é um adjetivo, tá bom? Então, a gente tem a parte daí, né, do nome, ele exige a preposição. Então, por isso eu tenho aqui a preposição da regência do nome prejudicial. Lembrando sempre que a preposição vem antes do artigo, tá? Porque a preposição, ela vem da regência da palavra anterior. E o artigo, ele será colocado na frente da palavra feminina que vem posterior, que vem depois, tá bom? Nesse caso aqui, ó, saúde é uma palavra feminina, então eu uso o artigo feminino a. Então, como eu tenho duas vogais iguais, para não repetir, né, não ficar cansativo, o que eu faço? Eu faço um fenômeno que se chama crase, que é a fusão dessas duas vogais iguais, tá? Para marcar esse fenômeno da crase é que eu uso o acento grave, tá bom? Muito bem. Aí eu coloquei aqui um outro exemplo.
A gente vai ver esses exemplos para ficar mais claro, tá bom? Os alunos devem respeito à professora. Bem, quem deve respeito a alguém ou a alguma coisa, não sei, né? Então, percebam que o nome respeito, que nesse caso é um substantivo, exige uma preposição. Então, a gente tem a preposição a, que vem da regência do nome. Nesse caso, respeito. Devem respeito à professora. Professora é uma palavra feminina, né? E precisa do artigo a. Tudo bem? Por isso, aí a gente, novamente, acontece o fenômeno da crase, a junção dos dois as, e a gente tem a marcação com acento grave. Tudo bem? Aqui, ó, Marcelo deu um grande presente à mamãe. Quem dá, aqui é um verbo, dá alguma coisa a alguém. Então percebam, ele deu a mamãe, deu um grande presente à mamãe. Então, deu a ela, né, a mamãe. Percebam que eu tenho a preposição, que vem da regência do verbo dar, que é um verbo bitransitivo, tá? Nesse caso, nesse contexto, percebam que é importante vocês recorrerem ao assunto lá, na aula de regência, que eu expliquei essa questão do verbo bitransitivo e tarará. Isso é importante para a gente compreender melhor a crase, tá? Saber essa questão da regência dos verbos é muito importante, tá? Estão diretamente associados esses conteúdos, tá bem? Muito bem, e aí eu tenho a palavra mamãe, que é uma palavra feminina, por isso eu tenho um artigo feminino, novamente dois as, faço a fusão desses dois as e tenho um fenômeno chamado crase, que eu devo marcar com o acento grave. Tá? E a gente tem aqui, ó, ele sempre assiste a novela. Quem pode visualizar a aula, assistir a aula de regência, vai ver que o verbo assistir, embora a gente normalmente trate esse verbo como um verbo transitivo direto, sem o uso da preposição, a gramática tradicional estabelece que ele deve ser usado no sentido de ver, visualizar. O verbo assistir deve ser utilizado com a preposição a. Tá? Então, aí eu tenho a preposição, que vem da regência do verbo, assiste a alguma coisa. Nesse caso, a palavra novela é uma palavra feminina, por isso eu preciso do artigo a, coincidindo aí com a fusão, o fenômeno da crase e a marcação com o acento grave. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Essa é a regra geral da crase, tá bom? Muito bem. Aí nós vamos começar aqui falando de quando ela nunca ocorre, mas a gente vai ter algumas exceções, e aí eu já vou trabalhando dentro dessas exceções, tá bom? De modo geral, tem duas regrinhas com que a crase nunca ocorre, que são muito importantes, porque não tem exceção, e principalmente a questão do masculino, a gente não usa crase diante de palavra masculina, por exemplo. Tá? Por quê? Bem, porque é simples, a justificativa, a explicação é bem simples. Se eu preciso de um artigo feminino para fazer a fusão com a preposição a, diante de palavra masculina, eu não uso o artigo feminino, certo? Eu uso o artigo masculino. Então, não dá para fundir duas vogais diferentes. Tudo bem? Então, por isso, nunca ocorre crase, não há exceção para essa regra, diante de nomes masculinos. Avião a jato, compra a prazo, enfim, tá? Outra regrinha muito importante, que é muito utilizada, é a questão do verbo. A gente também não usa crase diante de verbos. Estou disposto a negociar, estou disposto a sair, não tem crase, tá? Só voltando aqui no masculino, é importante frisar o uso, às vezes, que eu vejo da palavra Deus, tá? Que as pessoas entendem Deus como uma entidade, tarará, mas a palavra Deus é uma palavra masculina para a língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, agradeço a Deus. Não tem crase, porque Deus é uma palavra masculina para a língua portuguesa, tudo bem? Aí
Aí nós temos algumas regras, gente, com os pronomes, com o uso dos pronomes, tá? Eu vou começar pelos pronomes de tratamento, mas eu queria falar que eles são pronomes pessoais também. Mas assim, aqui eu coloquei, não sei por que isso aconteceu, deixa eu voltar aqui, pronto. Eu vou começar aqui pelos pronomes de tratamento, mas eu queria falar, por exemplo, os pronomes pessoais retos e oblíquos, tá? São pronomes que nunca se usa crase, tá? A gente não usa o acento grave, a gente não faz a marcação de crase com esses dois tipos de pronomes, tá? Não tem exceção deles dois, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho os exemplos para ficar claro para vocês isso, tá? Esses outros que estão aí, os pronomes de tratamento, indefinidos, relativos e demonstrativos, têm exceções, tá? E aí eu vou tratar dessas exceções quando eu estiver falando deles. No caso dos possessivos, dos pronomes possessivos que não está aí, que vocês estão vendo, é porque ele tem uma regrinha diferente, tá? Ele entra lá no casos facultativos que a gente vai ver ao finalzinho da aula, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai falar desses aqui, tá bem? Muito bem. Com relação aos pronomes de tratamento, vocês têm aqui uma tabelinha, tá? Eu tive o cuidado sempre de colocar a tabelinha dos pronomes de que eu estou falando, para que vocês... Às vezes a gente fala pronomes de tratamento e nem todo mundo consegue fazer as relações mentais de quais são esses pronomes, né? Então, para facilitar a vida de vocês, enquanto eu estiver falando do pronome, os pronomes vão aparecer aí para vocês, tá? Muito bem. Com os pronomes de tratamento, não se usa crase. A gente não faz a marcação do acento grave, tá bem? Mas nós temos exceções, tá? E aí, por exemplo, opõe-me a vossa excelência. Beleza, opõe vossa excelência, pronome de tratamento, diante de pronome de tratamento não tem crase. Certo. Mas nós temos 4 exceções que aparecem aí na tela de vocês em vermelho, tá? Dona, madame, senhora e senhorita. Então, quando eu digo, por exemplo, opõe-me à senhora, aí, nesse caso, quem se opõe a alguma coisa, tá? Então, se opõe a, e nesse caso a palavra seguinte, a palavra senhora, que está dentro das exceções dos pronomes de tratamento, eu obrigatoriamente tenho que marcar a crase, tá bom? Não posso não marcar, não é facultativo, tem que marcar, tá bom? Então, são essas 4 exceções que vocês têm aí. Muito bem, vamos falar aqui dos pronomes pessoais e dos pronomes indefinidos, tá bem? Eu já falei para vocês que com o uso dos pronomes pessoais, tanto retos quanto oblíquos, a gente não vai usar a crase, tá? A gente não vai fazer a marcação. Eu falo crase, gente, mas eu espero que tenha ficado claro o que é a crase e o que é o nome do acento, tá? Eu falo crase por força do hábito, né? Mas é preciso que seja feita essa diferença, que se tenha esse entendimento de que crase é o fenômeno da junção dos dois as, tá? E o nome do acento não é crase, o nome do acento é acento grave, tá bom? Então, no caso dos pronomes retos e oblíquos, a gente não faz a marcação de crase, tá? Em nenhuma hipótese, não há exceções. A gente vai já ver os exemplos. No caso dos pronomes indefinidos, estão eles aqui. Para quem não conhece ou não lembra, eles estão aí, tá bom? Para facilitar o entendimento de vocês quando eu falar desses pronomes, tá? Aí aqui eu vou dar uns exemplos para mostrar para vocês o uso da crase com esses pronomes, tá? Ou o não uso da crase, no caso dos pronomes pessoais. Então, assim, ó, por exemplo, eu me referia a ela. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Nesse caso, como a palavra que vem depois é um pronome pessoal do caso reto, mesmo que seja feminino, gente, não se usa crase, tá? De jeito nenhum, tudo bem? Muito bem. Outro exemplo aqui, devo isso a mim mesmo. Quem deve
deve alguma coisa a alguém, tá? Então, esse alguma coisa seria o isso, tá? Devo isso a alguém. Então, a gente tem aqui depois, o que vem depois é um pronome pessoal do caso oblíquo, o mim, tá? Nesse caso, a gente não usa a crase, não faz a marcação do acento grave, tudo bem? E com os pronomes indefinidos, de modo geral, gente, não se usa a crase também, tá? É bem verdade que há muitos professores de língua portuguesa que, quando dão aula, não fazem um esclarecimento de que, com os pronomes indefinidos, eles dizem que nunca vai haver crase diante de pronome indefinido. Não é bem assim, tá, gente? Porque, assim, no caso do ninguém, não tem mesmo, tá? Não devo nada, quem não deve algo, que é o nada, a alguém, tá? Então, nesse caso, é o ninguém, que é pronome indefinido, não tem crase, beleza? Mas vão ter alguns pronomes indefinidos que vão poder, a gente vai poder usar a crase, tá? Não é bem assim, nunca pode ocorrer crase diante de indefinido, tá? Exemplo, são os exemplos, o pronome outra, pronome indefinido outra, e o pronome indefinido de mais, tá? E aí eu posso explicar por que na frente deles pode ter crase, tá bom? Muito bem, eu digo assim, ó, ele não se referiu a esta doença, e sim se referiu a outra, tá? O verbo tá apagado aqui, elipse, a gente chama normal, isso é uma questão de coesão da língua, tá? É um recurso de coesão que a gente utiliza, o apagamento de um termo que já foi dito antes, sem problema. Mas aí eu uso a crase na frente do pronome indefinido outra. Aí vocês podem dizer, mas por quê? Bem, simples. Tanto o pronome outra quanto o pronome de mais são pronomes que aceitam o artigo na frente, tá? Por exemplo, se eu disser, eu posso dizer a outra mulher, tá? E aí o pronome outra aceita esse artigo na frente, o artigo definido. Assim como demais, tá? O pronome demais. As demais mulheres não tiveram acesso a isso. Tudo bem? Então, esses dois pronomes, eles são exceção, tá? Dentro dos indefinidos. Tudo bem? Eu espero que isso tenha ficado claro, porque às vezes as pessoas colocam todos os indefinidos num pacote só e dizem, diante de pronomes indefinidos não existe crase. Não se coloca crase. A gramática diz que não pode. Não é bem assim, tá? O exemplo com o demais. Ele não se referiu a estas doenças, e sim se referiu às demais. Tá? Então, quem se refere a, por isso eu uso a crase, porque eu marco com acento grave, porque eu tenho a preposição do verbo referir, e na frente desses dois pronomes indefinidos eu posso colocar o artigo feminino. Tudo bem? Vamos passar então. A gente vai falar agora dos pronomes demonstrativos, tá? E pronomes relativos. Não sei se vocês... Os pronomes demonstrativos, eu acho que eles são mais populares, né? Com relação aos pronomes relativos, eu não sei se eles são tão populares assim. Normalmente a galera não conhece, mas eles são muito importantes. A galera não sabe usar, de modo geral, os pronomes relativos, principalmente o pronome cujo e suas variações, e suas flexões, né? Mas são muito importantes esses pronomes, tá? Pronomes relativos. A gente vai fazer uma aula posteriormente sobre eles, tá? Por enquanto, ele tá aí para vocês verem quem eles são, para quem não sabe ou não lembra, tá bom? E vamos aos demonstrativos. Vou voltar aqui. Diante desses pronomes, de modo geral, não se usa a crase, tá? Mas com esses aqui, tá, que são os demonstrativos, não se usa a crase de jeito nenhum. Não tem exceção dentre eles. A exceção dos demonstrativos são essa última linha aqui, tá? A gente vai já olhar, a gente vai já verificar a questão da exceção. E dos relativos, a gente só vai usar com esse
perdão, é o a qual, não é o qual, tá, gente? Eu marquei errado. E as quais, a qual e as quais. A gente vai ver no próximo slide para não ficar nenhuma dúvida, tá? A gente vai ver, inclusive, os exemplos aqui. Vamos olhar para as exceções do pronome demonstrativo. Quais são as exceções, Thaisa, do uso da crase? Aquela e o seu plural, aquelas, aquele, o seu plural, aqueles, e o pronome aquilo, que é invariável, tá? E aí eu coloquei um exemplozinho com cada um deles, eles estão aí só no singular, tá? Mas o que eu vou falar aqui para o singular se aplica também ao plural, tá? Do aquela e do aquele, tudo bem? Aí eu faço um retorno lá do início da nossa aula, quando eu falei que a regra geral da crase se trata de uma preposição que vem da regência do nome ou do verbo e de um artigo que vem da palavra feminina posterior, né? Essa é a regra geral. Mas por que eu falei que é importante a gente não cristalizar essa ideia? A gente precisa saber que essa ideia não é cristalizada. Essa é a regra geral, mas não vale para tudo, tá? Porque se a gente cristalizar essa ideia de que crase, o fenômeno da crase só acontece se eu tiver uma preposição e um artigo feminino, eu vou ter um probleminha de entender o uso da crase com esses pronomes demonstrativos, tá? Então, repito, crase é um fenômeno de fusão das duas vogais as, tá? De duas vogais as, nesse caso aqui, tá? Muito bem. Então, por exemplo, paguei aquela mulher tudo o que lhe devia. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Opa! Paga alguma coisa, tudo o que lhe devia, a alguém. Percebam que tem uma preposição bem aqui, ó, que vem da regência do verbo pagar, que é bitransitivo, portanto, aceita uma preposição, aceita um complemento sem preposição e um com preposição. Nesse caso, o complemento que vem com a preposição é usado com a preposição a, tá? E, nesse caso, o complemento é um pronome demonstrativo. Paguei aquela mulher, paguei a alguém. Tudo bem? O que acontece, então, quando a gente tem um verbo que exige a preposição a e logo em seguida a esse verbo nós temos um pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar a preposição que é exigida da regência do verbo e vou fundir, tá? Fenômeno de fusão dessas duas letras as. Eu vou fundir com a primeira letra a de aquela, tá? Da palavra aquela. Então, vou pegar essas duas vogais que são iguais, porque crase é um fenômeno de vogais iguais, e vou fundir essas duas vogais e marcar com o acento grave para dizer que eu fiz a fusão de duas vogais iguais. Tudo bem? Aí vocês podem dizer assim, mas Thaisa, então por que acontece, se eu só uso crase diante de palavras femininas, por que eu vou usar a crase com o pronome aquele e o pronome aquilo, né? No que são pronomes, no caso do aquele é masculino, e o aquilo, eu nem sei propriamente se seria um masculino, né? Mas, enfim, depois a gente pode falar isso na aula de pronomes demonstrativos. Muito bem. Então, o que a gente vai prestar atenção aqui, tá, gente? É que a crase, o fenômeno da crase, não vai se dar com a palavra que vem depois do pronome, tá? Vai se dar com o próprio pronome. Então, por exemplo, se eu digo Maeli se referia àquele segredo, aí você pode olhar e dizer, não tem crase porque segredo é masculino e diante de masculino a gente não usa crase. Bem, mas quando a gente tiver o pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, a gente vai ter um olhar especial para a primeira letrinha desta palavra que começa com a letra A. Tudo bem? Então, Maeli se referia àquele segredo. Então, quem se refere a alguma coisa, aí eu tenho a preposição que vem da regência do verbo referir,
tá? E aí eu tenho a palavra aquele, que também começa com a letra A. Então, eu vou pegar o A de aquele e juntar, fazer a fusão com a preposição do verbo, exigida pelo verbo, e aí eu vou marcar, fazer a crase e marcar com o acento grave. Tudo bem? Por último, para a gente finalizar aqui, eu espero que já tenha ficado claro, no caso de plural, gente, também a gente pode marcar normalmente, tá? Por exemplo, se fosse Maélia se referir àqueles segredos, sem problema nenhum, a crase permanece nesse caso também, tá? Tudo bem? Acho que ficou claro isso aí, né? Eu vou só fazer aqui a explicação do aquilo, que é para a gente fechar essa ideia, ficar bem amarradinha do pronome demonstrativo, tá? Assistir aquilo estarrecidamente. Bem, quem assiste, do verbo assistir, que significa ver, visualizar, a gente já sabe que a gramática estabelece que ele é transitivo indireto e deve ser usado com a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, certo? Então, eu tenho a preposição da regência do verbo assistir, tá? E eu vou juntar essa preposição a com o primeiro a, com o a de aquilo, e eu faço a fusão destas duas vogais iguais e marco o acento grave em cima do primeiro, no caso, do a de aquilo, né? Tudo bem? Acho que ficou claro aí, né? Vamos aos pronomes relativos, que a gente vai usar crase com a qual e as quais. Aqui deveria estar sem crase, não sei por que está com crase, mas tudo bem, tá? Porque o pronome as quais, na sua origem, tá? Ele é sem crase, tá, gente? Foi um errinho aí ortográfico. Tudo bem, mas eu acredito que vai dar para a gente prosseguir, tá? Feita essa ressalva. Muito bem. O uso da crase com pronome relativo, eu acho que é a regra mais complexa que tem, mais difícil mesmo. Exige muita atenção, porque normalmente o pronome relativo ele vem antes do verbo a que ele se refere, tá? Isso significa dizer que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está trabalhando com crase e pronome relativo, tá bom? Primeiro, eu já falei que a gente vai usar, basicamente, de modo geral, a regra com o pronome a qual e o pronome as quais. Eu vou tirar esse acento daqui, gente, porque eu me incomodo, tá? Não sei se vocês se incomodam, mas eu sim. Então, eu vou ajeitar logo, porque... Pronto. E aí, a gente tem que ter muito cuidadinho, eu vou já explicar por quê, tá? Com o uso aqui do a qual e as quais. Muito bem, vamos aqui, ó. Esta é a pesquisa a qual me dedico, tá? Aí a gente vai olhar para o verbo. Concentrem a atenção de vocês para o verbo, tá? Quem se dedica a. Então, tem uma preposição aí, tá? Quem, nesse caso, se dedica a quê? A pesquisa. A uma pesquisa, tá? Então, quem se dedica a, eu tenho a preposição que vem do verbo dedicar, tudo bem? E a palavra que vem seguinte, o complemento desse verbo, é a palavra pesquisa, que é uma palavra feminina, tá? Nesse caso, a gente vai ter aí a fusão dessas duas vogais as, tá? Só que fusão dessas duas vogais as, a vogal que é a preposição que vem do verbo e a vogal que é artigo que vem da palavra pesquisa. Acho que isso ficou claro, né? Muito bem. Só que isso daí não vai se dar de maneira... a gente não vai colocar um a, tá? Como a gente está trabalhando com pronome relativo aqui, a gente vai marcar essa fusão no pronome a de a qual, tá? E aí, a marca dessa fusão, vejam, a gente marca o a de a qual com o acento grave, tá? Esta é a pesquisa a qual me dedico. Se tiver muito difícil, muito complicado de entender, vocês podem, quando estiver usando esse pronome a qual, vocês podem substituir pelo ao qual. Substituam
a palavra feminina, que pesquisa, por uma masculina. E se der para usar ao qual, é porque tem crase, tá? Esta é a pesquisa, perdão, este é o projeto ao qual me dedico, tá? Acho que fica mais fácil. Eu vou dar um outro exemplo com o quais no plural, tá? Estas são as notícias às quais assisti, tá? Quem assiste, de ver, visualizar, assiste a, tá? Como o que está completando aqui o sentido de assistir, eu assisti às notícias, está no plural, eu vou usar o pronome relativo no plural, certo? Por uma questão de concordância. A gente vai ter uma aula de concordância também, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai fazer aí por concordância. Só que, como a gente vai usar o pronome no plural, a marcação do acento grave, ela é colocada em cima do as, do pronome as quais, tá? Estas são as notícias às quais assisti. Vamos trocar, sei lá, por uma palavra no masculino, uma palavra masculina, né? Estes são os vídeos aos quais assisti. Nesse caso, como a gente troca e dá certo, troca por uma palavra no masculino e dá certo, ao qual, aos quais, tá? Aí a gente usa a crase, tudo bem? Muito bem. Acontece que, normalmente, a gente diz, só pode usar com o a qual ou as quais. Bem, não é bem assim. Sinto informar a vocês que tem uma outra exceção, tá? O pronome relativo. Normalmente, as pessoas dizem assim, não se usa a crase em frente ao pronome que. Mais ou menos. Depende do contexto. E eu posso provar, tá? Por quê? Nesse caso aqui, esta é a notícia a que me referi ontem. Beleza. Quem se refere a. E nesse caso, eu não estou usando a qual, tá? Eu estou usando o que, por isso não tem crase mesmo, tá? Mas, nessa frase aqui de baixo, eu vou colocar uma seta maior para diferenciar. Tais informações são iguais às que recebi ontem. Thaisa, se não pode usar crase, marcar a crase diante do que, por que o embaixo está marcado? Por que tem crase? Bem, tem crase porque entre o as e o que tem uma palavra subentendida. Foi apagado um termo, foi apagada uma palavra. É o que a gente chama de elipse. Tem uma palavra elíptica implícita aí, tá? Inclusive, é uma palavra feminina. E nesse caso, eu tenho que usar a crase, e a crase é obrigatória, tá? Tais informações são iguais às informações que recebi ontem. Tudo bem? Então, muito cuidado com os pronomes relativos, eles podem ser traiçoeiros. A gente pode olhar, pensar que não tem crase, por isso a gente tem que olhar com muita atenção para eles, tá? Lembrando que essa regrinha aí que eu falei da palavra em elipse, né? Ela é válida para outros relativos também, tá? Outros pronomes relativos, como o quem, por exemplo. Tudo bem? Então, tenham bastante cuidado com os pronomes relativos, tá? Vamos falar um pouquinho agora de crases diante de nomes de cidades, países, estados, tá? Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse poeminha aqui. Acho que sim, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dele aqui agora. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Tá? Muito bem. O que esse poeminha quer nos dizer? Bem, ele quer nos dizer o seguinte. O verbo ir, assim como o verbo voltar e o verbo chegar, exigem a preposição a. Eu sei que, por exemplo, a gente fala assim, eu vou em Belém, né? Eu vou em Santarém. Mas a gramática tradicional estabelece que se você vai, o verbo ir, se você vai, você não vai em, você vai a, tá? Então, vou a Roma. Bem, vou a Roma. Como é que eu sei se tem crase ou não tem? Bem, simples. Troca pelo volto.
tá? Você fala volto da Roma ou você fala volto de Roma? Acredito que todos vocês falam volto de Roma. Nesse caso, se volto de, crase, para quê? Não uso crase. Eu falo aqui volto de, tá? Mas é só para rimar com o quê, tá? Não significa dizer que a gente fala de, a gente fala de. Tudo bem? Volto de Roma, certo? Aí, se a gente usa, aqui eu usei o voltou, mas eu poderia usar o vou também. Vou à Bahia. Aí eu uso volto. Volto da Bahia ou volto de Bahia? Não, volto. Normalmente, eu acredito que vocês falem voltou nesse caso, né? Voltou à Bahia. Peraí, eu acredito que vocês falem volto da Bahia. Desculpa, eu perdi o fio da meada aqui. Volto da Bahia, tá? Então, nesse caso, volto, se volto da, crase A, tá? Então, por isso está marcadinho aqui, ó, a crase, tá bem? O acento grave aí. Só que tem um detalhe. Temos uma... Eu não diria que é uma exceção, mas é uma especificação, complementação, não sei, tá? É o seguinte, gente. Quando a gente usa o volto de Roma, não usa crase, beleza? Beleza. Acontece que se essa cidade, esse país, né, sei lá, esse estado, tiver um determinante que o especifique, tá? Que a gente chama de determinante, especificador, tá? Nesse caso aqui, ó, vou a Roma dos clássicos. Como ele tem um determinante, nesse caso, a crase é obrigatória, mesmo sendo volto de Roma, tá? Então, se eu tiver um volto de, tá? E essa cidade, esse país tiver um especificador, um determinante, eu preciso usar a crase obrigatoriamente, tá bom? Muito bem, vamos passando aqui. Aí a gente tem o uso da crase diante de palavras que estão no plural, né? Mesmo que sejam femininas, tá? A gente, por exemplo, não pode fazer esse que está sublinhado aqui, ó. A gramática não aceita, a gramática tradicional não aceita essa estrutura. Palestra a senhoras. Por quê, Thaisa? Bem, seguinte. Não aceita porque senhoras está no plural, percebam aqui ó, o uso do S, e o A está no singular, tá? Quem dá uma palestra, ou quem palestra a alguém ou a alguma coisa, não sei, de repente, né? Tudo bem? Então, nesse caso, você palestra a alguém. Senhoras está no plural, certo? E o A está no singular, isso não pode. É como se tivesse um errinho de concordância. A gramática entende assim. Então, você tem duas opções, tá? Ou você coloca tudo no plural e craseia, aí sem problema nenhum, tá? Usa a crase. A gente fala craseia, mas o nome do acento não é crase, tá? Eu vou ficar sempre falando disso para ver se internaliza aí, tudo bem? Porque eu falo, mas em mim está internalizado que o nome do acento não é crase, tá? Mas aí eu fico sempre repetindo. Pode parecer chato, mas é muito importante. Já foi questão de concurso, inclusive. O nome do acento. Já pensou? Você saberia responder se você não estiver assistindo essa aula agora? Muito bem. Então, você pode marcar tudo no plural e usar o acento grave, fazer a crase, né? Palestra às senhoras. Tudo bem? Ou você pode deixar o A no singular, sim, mas sem o acento grave, tá? Por quê? Porque eu vou ter só o uso da preposição. Eu estou marcando aqui que eu não estou considerando o artigo, porque se fosse para considerar o artigo, esse artigo teria que ser no plural, as senhoras, tá? Por isso que eu tenho aqui. Seria, gente, isso aqui, tá? Eu vou parar aqui rapidinho, só para mostrar o que seria isso daqui. Seria isso, ó. Seria o A, preposição, que vem da palavra, que vem de palestra a, mais o as, artigo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois as, certo? O A
que vem que é preposição que vem da regência da palestra, tá? E eu vou juntar o a que vem que está na frente da palavra senhoras. E aí eu uso os dois as. É uma soma, olha que bacana. Tem matemática na língua portuguesa. Então, a mais a com crase. E aí o S também entra na soma. Então, por isso que fica o craseado, né, com o acento grave e no plural. Tá? Olha que bacana a matemática na língua portuguesa. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Eu passei sem querer, desculpa. Entre palavras repetidas não tem crase e não tem exceção. Olha que bacana. Ficamos frente a frente, lado a lado, peito a peito, enfim, cara a cara, tá? Não tem crase entre palavras repetidas. Muito bem. Também não tem crase se nós tivermos duas preposições, uma do ladinho da outra, tá? Compareceu perante a juíza. Aí a gente quase não usa o perante, né? Mas ele é preposição, tá? Ele é uma preposição. E como a gente não usa crase com duas preposições, uma do lado da outra, nesse caso não tem crase. Não tem, a gente não marca o acento grave. Contudo, há uma exceção, tudo bem? Que é o mesmo caso lá do relativo, tá? Quando a gente tem o relativo que, tudo bem? Que é o seguinte, a pobreza no Brasil iguala-se à de países mais pobres, tá? Percebam que nesse caso, a gente tem alguma coisa aqui, ó, que está implícito, ou está elíptico, que é a palavra pobreza. Aí você pode pensar, Thaisa, mas não são duas preposições? São duas preposições, a e de. Mas, nesse caso, entre essas duas preposições, nós temos uma palavra feminina, tá? Que é a palavra pobreza. A pobreza no Brasil iguala-se à pobreza de países mais pobres. Nesse caso, como ela está implícita aí, o uso da crase é obrigatório, tá? O uso do acento é obrigatório. Tudo bem? Muito bem, vamos aqui aos numerais cardinais. Com os numerais cardinais também a gente não usa crase diante de numeral cardinal, certo? Mas tem exceção. Quando houver uma especificação desse numeral, os pontos foram dados às 3 alunas, tá? Então, esse 3 está especificado, são 3 alunas. Percebam que se vocês tirarem o numeral desse segundo exemplo aqui, ele não vai fazer falta. Por exemplo, os pontos foram dados às alunas, tá? E aí, nesse caso, ele não faz a mínima falta, gente. Eu posso tirar ele daí, tá? Por isso que tem crase. Porque se ele não tivesse aí, teria crase, tá? Então, se o numeral cardinal vier especificado, tem crase. Tudo bem? Muito bem. Vamos passando aqui. Diante do artigo indefinido uma, não usamos crase, tá? Exceção, tem exceção, sempre tem exceção. E aí, a exceção é a seguinte. Se nós tivermos o uso de a uma, tá? Que é uma locução adverbial, que significa ao mesmo tempo, aí tem crase, tá? Porque é locução adverbial. Entoaram o hino a uma só voz. Muito bem. E aí a gente chega, estamos nos encaminhando para o final, olha que bacana isso. Quando sempre ocorre crase. Sempre ocorre, mas não é bem assim, né? Por exemplo, na indicação do número de horas, gente, a gente sempre vai ter o uso da crase, ou não, tá? Existe uma ressalva que eu preciso fazer aqui, mas vamos lá. Thaisa, se essa hora for quebrada inteira, sei lá, 10h13, chegamos às 10h13, chegamos às 10h18, tem crase mesmo assim? Tem crase mesmo assim, tá? E hora inteira, hora quebrada, não interessa. Tem crase. Com uma ressalva de que, se eu tiver uma preposição antes desse as, que vai indicar as horas, eu não uso a crase, tá? Retornarei após as 17. Estou esperando desde as 15h30, tá? O supermercado fica aberto até as 22h, tá? Eu queria só fazer uma observação, que eu, obviamente, tirei esses exemplos, não foram inventados por mim,
Mas aqui eu tenho para as e eu tenho entre as. Eu quero fazer uma observação com relação a... Eu vou mostrar aqui rapidinho, só para ajeitar a indicação dos minutos, tá, gente? Porque, na verdade, a abreviatura de horas é assim, ao H, né? Mas se a gente for indicar os minutos, tem que ter o M e N depois, tá? Então, aqui vocês têm o 15 horas e 30 minutos, certo? É só uma observação aqui de abreviatura, tá? Muito bem, que estava incorreto no slide anterior, tá bem? Muito bem. Ficou claro aí quando a gente for utilizar horas, crase. Se tiver uma preposição antes do as, que vai indicar as horas, não tem crase, certo? Muito bem. Com a expressão a moda de e a maneira de, mesmo que essas expressões estejam ocultas, tá? A gente usa crase. Tudo bem? Então, aí vocês podem dizer, mas Baudelaire é um nome masculino, né? Por que tem crase? Tu falaste que não tem crase diante de masculino. Não tem crase. Mas, se por acaso nós tivermos um nome masculino, mas estiver implícita a moda de, a maneira de, aí a gente vai ter crase, tá? Estilo a Baudelaire. Escreve estilo a Baudelaire, se veste estilo a Baudelaire, enfim. Nesse caso, a gente tem crase porque está implícita aí a expressão a moda de, a maneira de, tá? Muito bem. Mesmo sendo o nome masculino, tá bom? Com as expressões adverbiais femininas, nós vamos ter crase, tá? A procura do filho, às vezes, eu como às vezes, né? Todo mundo come às vezes, de vez em quando só, né? Tenham cuidado que se tem a exceção se elas iniciarem por pronome indefinido, tá? A certa altura, tá? É importante falar, gente, a gente poderia deixar para falar isso só quando se eu falar dos pronomes indefinidos, especificamente numa aula de pronomes indefinidos. Mas a gramática tradicional não aceita o uso de artigo, tá? Na frente do indefinido certa. Às vezes a gente fala assim, olha, veio aqui uma certa pessoa. Eles não aceitam, a gramática tradicional não aceita esse tipo de estrutura. Para eles está incorreto, tá bom? Por isso que eu falei há pouco do outra, né, e do demais, eles são exceção. O certa não é, tá? O certa não aceita, eles não aceitam o uso de artigo na frente do certo, tá bom? Por isso não tem crase nesse caso. E eu queria chamar a atenção aqui para o caso da expressão à noite, que é uma expressão adverbial feminina, e que a gente usa muito, ao invés de à noite, a gente usa de noite, né? E aí eu queria fazer uma observação só para a gente separar aqui, tá? Por exemplo, nos encontraremos à noite. Se eu puder substituir esse à noite por de noite, aí eu uso crase. Tá? Porque é uma expressão adverbial. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu usar um artigo e um substantivo. A noite está linda hoje. Nesse caso, a noite não tem crase, gente. Obviamente, né? Parece óbvio, não sei. Para algumas pessoas pode não ser. Mas se tiver dificuldade, porque nem para todo mundo é óbvio, nem para... Ai, que coisa. Nem todos consideram óbvio, acham óbvio isso, né? Mas, se você tiver dificuldade de observar se é locução adverbial ou se não é, você troca por de noite. Nos encontraremos de noite, tá? Aí, na frase de baixo, não dá para usar. De noite está linda hoje. Não dá. Então, nesse caso, esse de noite que a gente utiliza de maneira informal na língua, é um facilitador para saber se é uma expressão adverbial ou não. E no caso de ser expressão adverbial, a gente precisa usar a crase. Tudo bem? Em locuções prepositivas, tá? Femininas, que tenham palavra feminina, locuções conjuntivas que tenham palavra feminina, tá bem? Também temos crase. Aí vamos aos casos de crase facultativa, que são 3. A gente já está se encaminhando para o final, tá?
Antes de nome próprio de pessoa feminino, tá? Homenagem a Fernanda Montenegro, vocês estão vendo aí. Antes de pronome possessivo feminino. Com pronome possessivo masculino não tem crase, tá, gente? Mas com os possessivos femininos, que são o sua, meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, tá? Só para ilustrar que eu não coloquei a tabelinha dos possessivos aqui. Aí, no caso dos femininos, a crase é facultativa, pronome possessivo feminino. Estamos à sua disposição. E também depois da preposição até. Eu queria fazer uma observação que eu sempre falo para os meus alunos com relação à escrita. Se você vai escrever um texto, uma redação, e há ocorrências, há mais de uma ocorrência de crase facultativa no teu texto, é bom que você opte ou por não usar a crase facultativa. É facultativa, eu uso se eu quiser, beleza. Então, assim, ou você não usa em nenhuma ocorrência, ou você usa em todas as ocorrências, se houver mais de uma ocorrência no teu texto de crase facultativa. Por que eu estou falando isso? Porque, como um texto avaliativo, né, a produção, a tua redação, de repente para um concurso, ou mesmo no Enem, tá? Se você usar a crase, você tem mais de uma ocorrência. Tenho 2 ocorrências no meu texto. A primeira, de crase, 2 ocorrências de crase facultativa. Na primeira, eu não uso crase. Aí, na segunda, eu uso. Então, isso pode demonstrar para o teu avaliador, tá errado? Não tá errado. Para a gramática tradicional não está errado. Você usa quando você quiser, beleza. Só que o teu avaliador, ele pode perceber a tua insegurança, de repente. Ele pode perceber que você está inseguro, que você não sabe bem a regra de crase facultativa, porque uma hora você usa, uma hora você usa, ou uma hora você não usa. Inclusive, isso tende a piorar quando é a mesma ocorrência em situação igual. São 2 ocorrências em situação igual. Por exemplo, antes do pronome possessivo feminino, que é muito comum da gente usar. Né? É muito comum da gente ter essa ocorrência em textos mais diversos. Tá? Então, se o primeiro momento você tem um pronome possessivo feminino, você usa a crase, que é facultativa, e em um segundo momento você tem outra ocorrência com pronome possessivo feminino e você não usa a crase, que é facultativa, o teu avaliador, ele pode perceber esse teu desleixo até. Primeiro, ele pode considerar que você não sabe. É o desconhecimento da regra, ou insegurança, ou desleixo. Cara desleixado. Não tem cuidado com o que está escrevendo. Tá? Então, é importante ter cuidado aí com o uso da crase facultativa. Repito, se você tiver no seu texto mais de uma ocorrência de crase facultativa, opte. Ou eu uso sempre, ou eu não uso em nenhuma ocorrência, tá? Eu gosto muito sempre de marcar. É uma questão pessoal minha. Mesmo sendo facultativa a crase, eu uso sempre, mesmo sendo facultativo. Aí você pode, de repente, fazer uma escolha desde agora e para sempre, tá? Não sei. Tá? Vai de você, a crase facultativa você usa quando e como você quiser. Só tenha cuidado com essas ocorrências aí no mesmo texto, tá bom? Muito bem, é só um alerta, tá, gente? Muito bem. Vamos aqui aos casos especiais para a gente ir finalizando nossa aula. Nos casos especiais, nós temos 2 palavras que são casos especiais de crase, tá? Uma é a palavra casa e a outra é a palavra terra, tá? Aí eu tenho uma observação. No caso da palavra terra, ela pode significar mais de uma coisa. Casa vai significar sempre lar, certo? Mas a terra pode significar chão firme, tá? Pode significar terra natal e pode significar planeta, tá? Então vamos lá. No caso da palavra casa, chegamos cedo a casa. Quem chega a algum lugar. Chegamos cedo a casa. Nesse caso, depois da palavra casa, não tem especificador, tá? Não tem especificação. Então,
não tem crase. Sem especificador, sem crase, tá? Assim vai ser dessa mesma maneira com a palavra terra, significando chão firme, tá? Os navegantes chegaram à terra, sem especificador, sem crase, tá? Se a palavra casa tiver especificador, vai ter crase. Então, chegamos cedo à casa dos meus pais. Vejam, não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Então, especificador, tem crase. Terra significando chão firme. Tem especificador? Os navegantes chegaram à terra prometida. Tem especificador? Então, tem crase, tá? Aí a gente marca aqui o acento grave no A. Os navegantes chegaram à terra prometida. Tudo bem? Então, vai ser semelhante. Por isso que eu fiz a explicação ao mesmo tempo do casa, lar, e do terra, chão firme, tá? No caso da terra, significando terra natal, os imigrantes retornaram à terra, sempre vai ter crase, tá, gente? Se significar terra natal, sempre vai ter crase, independentemente se houver especificador ou não. Tudo bem? E terra planeta, com letra maiúscula, percebam, né? Os astronautas retornaram à Terra. Nesse caso de terra planeta, também sempre haverá crase, independentemente se houver especificador ou não. Tudo bem? E para a gente finalizar, de fato, a gente tem aqui, eu queria só fazer uma observação, com o A do verbo haver, tá? Que sempre indica passado, tá? Há alguns anos ocorreu uma epidemia, tá? E o A que indica futuro, que é o A preposição, tá? Então, percebam, há alguns anos ocorreu uma epidemia, isso a gente vai dizer daqui a alguns anos, ou seja, no futuro, tá? Porque a gente está vivendo ela agora. Né? Então, quem sabe daqui a alguns anos, depois que a gente conseguir se reerguer, estaremos sem dívidas, né? Daqui a alguns anos estaremos sem dívidas. É só para a gente fazer essa observação aqui do A, do verbo haver, que a gente usa com indicação de passado, e o A, preposição sozinho, a gente usa com indicação de futuro. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a pensar um pouquinho e a talvez facilitar, eu espero, um pouquinho os usos das regras, né, da crase, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui, agradeço aí as visualizações de vocês. Beijos, até mais.